Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Hoje, nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre a acústica. A acústica nada mais é do que o estudo dos sons, o estudo das ondas sonoras, beleza? A gente tem que lembrar que quando nós estamos falando de sons, nós estamos falando da acústica, nós estamos falando de ondas mecânicas longitudinais e tridimensionais, ou seja, que ocupam todo o ambiente. E tem que lembrar também que, como onda mecânica, as ondas sonoras não se propagam no vácuo, porque a gente já sabe que toda onda mecânica depende de um meio material para se propagar. Aqui a gente tem um pequeno desenho aí, um tubo sonoro, né? Então eu tenho aqui essa palheta aqui, essa fonte de oscilação, então ela está indo para frente e para trás, né? Aqui, ó, vibração. E ela causa zonas de compressão, que são essas partes mais escuras, e zonas de rarefação, que são essas partes brancas. Como se fosse regiões de crista e vales, tá? O meu desenho aqui não ficou muito bom, não? Tá bom? Por isso que a distância entre duas regiões de compressão é um comprimento de onda, ou a distância consecutiva entre duas regiões de rarefação também é um comprimento de onda. Esse som sai do tubo, vibra o ar e entra pela orelha, né? Nosso pavilhão, nosso ouvido externo. Ele é encaminhado para o ouvido médio pelo canal do ouvido. Chega até a estrutura do tímpano, que amplifica o som e, através daí de outras estruturas, até o nervo auditivo, que leva essa interpretação sonora até o cérebro. Então, ouvir é uma sensação mecânica. Um pouco sobre a fisiologia da audição. Não vou dar aqui uma aula de biologia, a gente vai falar algumas coisas, tá? Então, o som é captado aqui pelo nosso ouvido externo, né, a nossa orelha, o nosso pavilhão. Ele entra aqui pelo canal do ouvido. Nunca coloque nada, absolutamente nada, no canal do ouvido. Atinge aqui o nosso tímpano, que vibra e transmite essa vibração para os menores ossos do corpo humano, martelo, estribo e bigorna, que transmite essa vibração depois para a cóclea, que é cheia de um líquido com sais de cálcio aqui, ó. Tem esses pelinhos. Quem tem labirintite tem um problema aqui nessa região da cóclea, aqui, ó. Tá? E aí depois é transmitido para o nervo auditivo até o cérebro, tá bom? Então tem toda essa estrutura, toda uma estrutura mecânica, vamos dizer assim, para a gente poder ouvir. Porque o som é uma onda mecânica, então grande parte desta ação de ouvir é uma ação mecânica. Tá aí, é só a imagem para vocês verem, para quem nunca viu, os menores ossos do corpo humano, martelo, estribo e bigorna, tá? O estribo parece aquela, vamos falar assim, ah, professor, parece aquele negócio que tem lá na sela do cavalo. É, por isso que o nome é estribo. Falando ainda sobre sons, vamos falar um pouco sobre a frequência do som. Frequência que está associada à altura do som. A gente pode separar o som em 3 níveis de altura. O infrassom, que são sons menores que 20 Hz. O som audível, que são sons menores que 20.000 Hz. E o ultrassom, que são sons maiores que 20.000 Hz.
O som audível é aquele que o ser humano consegue ouvir, tá? Fica ali um ser humano novo, com ouvido novo, consegue ouvir sons entre 20 e 20 mil hertz de frequência. Sons bem graves e sons bem agudos. Aqui só para você ter uma ideia de faixa de audição, de altura sonora de alguns animais, tá? Elefante, você percebe aqui, muitos animais, por exemplo, o gato, o cão, o chimpanzé, a baleia, a aranha e o morcego conseguem ter sensações sonoras na faixa do ultrassom, ou seja, conseguem ouvir sons que estão acima de 20 mil hertz. Como eu falei anteriormente, a frequência está associada a esta qualidade sonora chamada altura. Cuidado, no dia a dia a gente costuma falar que a altura está relacionada a volume, mas não. A altura sonora está relacionada à frequência, ou seja, um som alto é um som agudo, um som que tem grande frequência. Em geral, por exemplo, vozes femininas. E um som baixo é um som grave, um som que tem baixa frequência. Em geral, vozes masculinas. Por conta dessa diferença de altura sonora, podemos identificar os sons através de notas musicais. Por exemplo, cada nota musical tem uma altura diferente, ou seja, tem uma frequência diferente. Tá bom? Por isso que eu consigo diferenciá-las. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. A gente tem que tomar cuidado para não confundir altura e timbre. Altura está relacionada à frequência. Timbre está relacionado a uma qualidade específica de cada onda. Por exemplo, aqui na nossa imagem, eu tenho, por exemplo, o diapasão, que é um instrumento para afinar outros instrumentos, e uma flauta. Reparem, por exemplo, no tipo de onda sonora. Repara que a frequência é a mesma lá, os vales e as cristas coincidem nas duas ondas, ó. Os vales e as cristas coincidem nas duas ondas. Porém, repara que a onda da flauta tem um desenho diferente da onda do diapasão. Isso gera na flauta características que, se eu ouvir o som da flauta, eu consigo saber que é uma flauta. Veja o desenho da onda produzida pelo violino. As cristas e os vales também coincidem. Ou seja, se eu ouço uma flauta e um violino soltando a mesma nota com a mesma intensidade, eu consigo diferenciar quem é o violino, quem é a flauta, por conta desta qualidade chamada timbre. É por isso, deixa eu voltar lá, é por isso que eu consigo diferenciar as vozes das pessoas, porque cada voz, cada pessoa tem um timbre. O som se propaga de formas diferentes em meios diferentes. Como assim, professor? Cada meio material vai produzir uma velocidade diferente para o som devido à sua densidade. Quanto mais denso, mais rápido o som se propaga nesse meio. Então, pra você ter uma ideia aí, ó, numa cortiça, o som se propaga com velocidade de 30 metros por segundo. Na água, aproximadamente aí 1.500 metros por segundo. No ar, 340 metros por segundo, tá bom? Então, conforme eu mudo o meio de propagação, eu mudo a velocidade do som. Em geral, a velocidade do som no meio sólido é maior que a velocidade do som no meio líquido, que é maior que a velocidade do som no meio gasoso. E para a gente já ir finalizando,
gente vai falar aí da intensidade do som, tá? A intensidade agora sim tem relação direta com o volume, tá? Aqui eu vou falar um pouco sobre a intensidade mínima física ou limiar da audibilidade, tá? Todo mundo que tem um ouvido dentro de uma normalidade fisiológica consegue ouvir sons com o mínimo de audibilidade e com o máximo de audibilidade, ou seja, o limiar da dor, aquele som que te provoca realmente dor no ouvido, tá? Sons muito próximos, por exemplo, desse limiar da dor, te provoca aquela sensação que fica um zumbido no ouvido. Por exemplo, você vai numa balada, fica muito tempo exposto a um som com volume muito intenso, vai te provocar depois esse zumbido no ouvido. A unidade de medida de intensidade sonora é o Bell. Só que nós estamos acostumados a usar um submúltiplo do Bell, que é o decibel, tá bom? Para medir a intensidade sonora. 40 decibéis, por exemplo, é um som calmo, tranquilo. Você num ambiente silencioso. Se você colocar um decibelímetro, que é um medidor de intensidade sonora, você vai perceber que mesmo num ambiente silencioso, há ruídos. Mais de 80 decibéis já constitui poluição sonora. Só para vocês terem uma ideia aqui, 60 decibéis, por exemplo, é uma sala de aula com aproximadamente 30 estudantes conversando num volume adequado durante uma aula. Durante, por exemplo, uma resolução de exercício em grupo, por exemplo, um trabalho em grupo, nós temos aí 60 decibéis. Lembrando que a intensidade sonora é uma escala logarítmica, ou seja, cada decibel corresponde a 10 vezes o valor. Então, quando eu saio de um valor em decibel para outro, eu estou falando num aumento de 10 vezes a intensidade sonora, tá? Então, há de se tomar cuidado. Então, 0 decibel é o nosso limiar auditivo e 120 decibéis o nosso limiar da dor, tá? Só para a gente ter uma ideia aí, uma tabelinha. Então, ó, 0 decibéis, silêncio absoluto, 10 decibéis, limiar da audição. Tá? O limiar da audição está entre 0 e 10 decibéis, aí depende do ouvido. 40 decibéis, 1/4, tranquilo para você dormir. A sala de estar com música, televisão no volume reduzido, 60 decibéis, uma conversa, 70 decibéis. Um aeroporto, lá na pista, 110 decibéis. Uma broca pneumática, sabe o que é uma broca pneumática? Aqueles marteletes, 130 decibéis, tá bom? Então aí uma tabelinha só para vocês terem uma ideia de intensidade sonora, tá bom? Alguns já veem intensidade sonora, vou até voltar aqui, veio o logaritmo, já começam a sofrer. Tudo na base 10, tudo tranquilo, tá bom? Não fiquem ansiosos e nervosos para os cálculos de intensidade sonora, que são sempre bem tranquilos, porque são todos logs na base 10, tá bom? Gente, é isso, beleza? Eu vou deixar aqui uma recomendação de um outro efeito sonoro chamado efeito Doppler, tá? O efeito Doppler, ele fala justamente de uma fonte sonora em movimento em relação a um observador, por exemplo.
E esse pessoal aqui, ó, mago da física, é um pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem um vídeo fantástico no YouTube. E eu estou deixando aí, ó, uma recomendação. Se você quiser saber um pouco mais sobre efeito Doppler em ondas sonoras, acesse Mago da Física, efeito Doppler, que esse pessoal é fantástico e faz experimentos muito bacanas. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.